Começaremos uma série sobre o livro do Eclesiástico, que nos aponta caminhos para que sejamos felizes nesse mundo e na eternidade. É um livro bem prático, uma linguagem bem simples e que diz tanto a respeito da nossa vida. No capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: toda a sabedoria vem do Senhor e está com Ele eternamente. Então, a sabedoria vem de Deus, vem do Senhor. Está com Ele eternamente. Os cristãos, relendo essa passagem à luz de Jesus Cristo, chegaram à conclusão de que Jesus encarnou a sabedoria de Deus. Então, Jesus é a própria sabedoria de Deus presente na nossa vida. Nós devemos buscar essa sabedoria que se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Depois, no versículo 11, diz o seguinte: respeitar o Senhor é glória e honra, é alegria e coroa de júbilo. Respeitar o Senhor alegra o coração, traz felicidade, alegria e vida longa. Quem respeita o Senhor acabará bem, no dia de sua morte o abençoarão. Então, versículos 11 a 13. Quem respeita o Senhor acabará bem. Quem busca a Deus não se decepcionará. Então, precisamos o quê? Colocar o Senhor na nossa vida. É a nossa alegria, o nosso júbilo. E respeitar o Senhor alegra o nosso coração e nos traz vida longa. Então, em Deus, alicerçamos a nossa vida, os nossos projetos, a nossa história. Depois, lá no versículo 20, diz: a raiz da sabedoria é respeitar o Senhor, e seus ramos são uma vida longa. Então, sempre o capítulo 1 desse livro do Eclesiástico volta nesse tema. A fonte da sabedoria é Deus. Como eu dizia, que os cristãos interpretaram Jesus como a personificação, a encarnação dessa sabedoria eterna de Deus. E sempre essa busca pela sabedoria, essa busca por aquilo que Deus nos oferece. A busca por acolher na nossa vida a sua palavra, que é fonte de sabedoria e de luz para os nossos caminhos. Então, respeitar o Senhor é a raiz da sabedoria. Sábio é quem respeita a Deus, quem sabe da importância de Deus na própria vida. Depois, no versículo 23, diz o seguinte: o homem paciente aguenta até o momento justo, e ao final sua paga é a alegria. Então, nas coisas de Deus, precisamos ter paciência. Muitas vezes queremos respostas imediatas, soluções milagrosas, mas a sabedoria daquele que busca a Deus pressupõe a paciência. Paciência para que Deus vá realizando o seu plano. Nem sempre nós entendemos por que aquela situação está acontecendo na nossa vida, queremos respostas imediatas, soluções fáceis, milagrosas. Mas a sabedoria consiste na paciência. Ter paciência diante dos desígnios de Deus. E depois esse primeiro capítulo do Eclesiástico termina falando sobre a sinceridade, versículos 28 até o 30. Filho meu, não sejas falso no temor de Deus. Não te aproximes dele com duplicidade de coração. Não sejas hipócrita em teu trato com os homens. Vigie os teus lábios. Não te ensoberbeças, porque cairás e acarretarás vergonha a ti mesmo. O Senhor descobrirá o que ocultas e te humilhará no meio da assembleia, porque te aproximaste do temor de Deus, enquanto o teu coração estava cheio de falsidade. Então nos aproximamos de Deus, cheios às vezes de nós mesmos, das nossas certezas. Às vezes queremos dar ordens a Deus o que Ele deve fazer. E ainda mais, muitas vezes queremos nos relacionar com Deus, mas
colocamos como uma máscara falsa diante de Deus. Mas Deus não se ilude com nossas aparências. Ele vê além das nossas máscaras, enxerga o nosso coração. Infelizmente, quantas vezes usamos máscaras diante dos outros. Mas Deus não se engana pelas nossas máscaras. Ele conhece o nosso coração. E depois diz aqui o seguinte, aí, não seja hipócrita em teu trato com os homens. Então, hipócrita é ser falso, é usar o outro em benefício próprio. Vigia teus lábios, olha aí. Então, quantas vezes falamos, julgamos pelas aparências, o sábio é aquele que vigia os seus lábios, aquele que sabe o poder da palavra, por isso não a desperdiça, por isso não destrói o outro com as próprias palavras. Então, nessa série aqui, o livro do Eclesiástico, a partir desse livro, poderemos colocar muita coisa em prática. É um livro bem prático da vida, que nós sejamos sábios, possamos temer o Senhor, possamos buscar a sua sabedoria. E a encontramos na pessoa de Jesus, encontramos na palavra de Deus, que sempre nos orienta, nos ilumina e nos aponta caminhos novos. Até o próximo vídeo sobre o Eclesiástico.